A pós-graduação da Engenharia Mecânica da PUC-Rio está fazendo 50 anos em 2014. Foram anos dedicados à formação de pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. Nós achamos que essa história merece ser contada até para servir de inspiração. Eu fui aluno do Alberto Luiz Coimbra, provavelmente em 59, 60. Ele era professor de engenharia, me lembro que ele era professor de mecânica dos fluidos, e ele mandou 3 turmas sugeriu 3 turmas de engenheiros recém-formados fossem fazer mestrado na Universidade de Houston. Ele me convenceu a ir para Houston fazer o mestrado, então fiz o mestrado e depois do mestrado eu voltei para a indústria e trabalhava em projeto, mas sempre pensando em dar aula em pós-graduação. O núcleo inicial da pós-graduação em engenharia mecânica eram 2 professores formados em Houston, que foi o Herrera, o Lacombe, e tinha um professor convidado chamado Fazekas. Esse era o professor visitante. Com isso iniciou a pós-graduação e a primeira tese de engenharia da PUC foi a do Guilherme de la Penha, que defendeu a tese em 65. Cheguei e tive que reconstituir o grupo de professores para continuar a pós-graduação em engenharia mecânica. Eu convidei primeiro para trabalhar com a gente, o Amilcar Ferrari, e convidei no ano seguinte Guilherme Alexandre Feldman, Jacques Mercier e, por último, Jacques Fremont. Retorno ao Brasil, chego aqui em março de 73, sou incorporado ao grupo de pós-graduação do Departamento de Engenharia Mecânica, então com pouquíssimos professores. E imediatamente percebi que nós tínhamos, nesse processo de integração, nós tínhamos que criar efetivamente um departamento de engenharia mecânica, não mais um programa de engenharia de pós-graduação em mecânica e um programa de graduação em mecânica. Nesse processo de busca de pessoas, e dentro dessa definição que é a que me referi do programa, eu contei com um apoio, com suporte que para mim teria sido praticamente impossível chegar onde nós chegamos, do professor Savoia, um grande amigo, uma pessoa com coração que todos sabemos, e uma competência, uma visão de ensino, uma coisa notável. Eu acho que 7 ou 8 pessoas que estão hoje no programa foram alunos de mestrado ou doutorado do Savoia. Para mim, um exemplo de vida até. Um outro ponto importantíssimo nesse processo foi o envio dos melhores alunos de graduação, pós-graduação que nós tínhamos para o doutorado. A PUC nos deu um elo, um porto de volta. Quer dizer, nós não fomos Estados Unidos, Europa, sem saber, sem ter ideia do futuro. Não, o futuro era aqui a PUC, na volta. Foi a época da crise financeira que a universidade passou no início dos anos 90. Então houve um movimento de esvaziamento da universidade. A universidade perdeu a sua capacidade de se pagar. Aí nessa hora entrou a participação com as empresas, né? Começamos a ser mais agressivos no sentido de buscar financiamentos da empresa através de projetos. Fizemos o primeiro projeto multicliente, que eu tenho informação no Brasil com essas empresas. Fizemos isso na PUC e foi uma fase muito interessante, um trabalho que eu achei muito estimulante, não só para a indústria, mas também para a academia.
A partir dos anos 90, você vê uma clara mudança das pesquisas do departamento em termos de interação com a indústria, né? Então, as indústrias se aproximaram do departamento e vice-versa. Então, houve uma colaboração, não só em termos de financiamento, mas em termos de cooperação mesmo, de desenvolver coisas em conjunto. O nível de colaboração com a indústria hoje é enorme. Então, foi uma crise dura, mas que, no fim das contas, a gente saiu bem dela. E eu acho que de lá para cá o departamento só evoluiu. Quer dizer, o nível de atividades e a qualidade das pesquisas sendo feitas hoje no departamento, eu acho que coloca a nível internacional, sem sombra de dúvida. Com o aumento da qualidade de pesquisa, o interesse de grupos internacionais em colaborar com os grupos de pesquisa aqui do Departamento de Engenharia Mecânica. Os laboratórios aqui geralmente trabalham com empresas, com apoio de empresas, além de organismos do governo. E esses foram esses dois critérios principais que me fizeram selecionar a PUC-Rio como a faculdade para fazer doutorado. Nós temos a sorte, né, de contar com alunos extremamente bem qualificados, e a nossa função aqui é estimular esse pessoal a desenvolver esse espírito crítico que eles têm, inovações, né, essa capacidade de cada vez trabalhar mais com dedicação. Quer dizer, então nossa história é essa, a história de pegar grandes alunos, transformar esse pessoal em grandes líderes, e a PUC é isso, né, gente? Eu pude ver os alunos de pós-graduação daqui, de mestrado e doutorado, sempre muito entusiasmados, falando super bem da pós-graduação aqui. Então, naturalmente, acho que o meu caminho acabou sendo esse, de ir para querer continuar estudando. Olhando essa história, é interessante a gente notar que a gente começou com o apoio de um grupo de professores estrangeiros e agora a gente está recebendo alunos desses mesmos países. Então é um projeto que está dando certo, né? É porque o Brasil, esse gigante da América do Sul, faz sonhar todo mundo, em particular a cidade do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Se eu tinha que fazer a escolha, eu faria de novo, com certeza. Mas não temos que esquecer que tão importante quanto os 50 anos que passaram, os 50 anos que temos para frente são excessivamente importantes. Com novos desafios, novas pesquisas, novos alunos. Boa tarde. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Dá licença, onde é a pós-graduação de Engenharia Mecânica? E por aqui, vou mostrar para você.